Fala aí, povo de Deus. Vamos continuar a nossa série do estudo das 7 igrejas de Apocalipse. Hoje a gente vai falar sobre Pérgamo. Sabe, Pérgamo é uma cidade muito interessante. Ela era o centro de vamos botar, toda a Ásia Menor. Sabe, como se fosse ali uma capital de Roma. Vamos botar assim. Uma cidade muito próspera e inteligente. O pergaminho veio de lá porque foi lá que eles substituíram o papiro, as escritas do papiro, pelas escritas do pergaminho, que era em substituir o papiro pela mensagem através de couro. Escreviam em couro de cabra, couro de animais. Então ali eles enrolavam, aquilo era o pergaminho. Sabe, aquilo foi algo tremendo, ao ponto de chamar pergaminho exatamente por Pérgamo. Então aquilo se expandiu por todo o mundo. E até hoje a gente vê aquilo como uma coisa tão bonita, um pergaminho. Lá era centralizada uma cultura grego-romana muito forte. E a Grécia era muito rica em seus conhecimentos. Então talvez seja por isso que aquela cidade tenha crescido tanto. Mas por ser uma grego-romana, não só essa cultura cresce em conhecimento, mas também cresce em idolatria. Era uma cidade idólatra. Tão idólatra que ali foi o lugar que a primeira cidade a levantar um altar a Zeus. Existiam vários templos e vários altares a tudo quanto é deuses, mas Zeus era dado como o pai de todos os deuses, então ali tinha o Zeus. E a força da religião política era tão grande, religião política, tão grande, que ali também foi levantado um altar a César. Sabe, César agora era uma divindade que era obrigado, todo o povo era obrigado a reconhecer essa divindade. Eles poderiam ter a sua liberdade de adorar outros deuses, afinal de contas havia uma cultura grega por trás disso tudo. Então, o que deveria existir é ser vinculado o nome de César ao nome desses deuses. Por exemplo, Deus é o Senhor, César o Salvador. Então, esse vínculo de divindade deveria ocorrer com relação a César, um deus político. Por isso vem uma palavra pesada, Pérgamo. Ela começa bem amena, reconhecendo os feitos e a fidelidade de uma igreja colocada em um local tão pesado espiritualmente. E diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas. Olha, habitava num lugar muito complicado, muito difícil. O Senhor diz: olha, eu sei das suas obras, sei da sua fidelidade, mas eu também sei das dificuldades de onde habita. Ele diz assim, que é onde está o trono de Satanás. O Senhor reconhece que aquela fidelidade estava postada aonde que havia. Eu creio que o trono de Satanás deveria ser exatamente ou Zeus, ou então o próprio César, porque ali havia 2 tronos para idolatria. E diz: olha, pode até passear em outras cidades. Satanás visita outras cidades. Mas quando você coloca um templo, é como se dissesse: ó, mas a sua habitação é aqui. Então ele diz: aí existe o trono de Satanás. Ou seja, há um peso espiritual muito grande nessa cidade. Mas ele reconhece e diz: e não negaste a minha fé. Apesar de ter esse peso de Satanás, não negaste a minha fé. Apesar de obrigarem a vocês a vincular o meu nome a outro Deus, vocês não negaram a minha fé. Ele diz: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Olha que maravilha. Antipas é tão pouco mencionado. Apenas uma vez, apenas aqui menciona Antipas. Mas quando ele vem seguido de um adjetivo tão bonito: minha fiel testemunha. Uma testemunha em meio a um trono de Satanás, em meio a uma região habitada por entidades espirituais malignas. E esse homem Antipas, ele era reconhecido como uma testemunha fiel e melhor.
pelos lábios do Senhor. Sabe, não importa onde você está, não importa a cidade que você está, não importa onde você está habitando, não importa onde que é implantada a sua igreja, ou a sua casa, ou a sua família, o importante é quem está implantado no teu coração. Sabe, santidade. O importante é olhar para o Senhor e ver Ele anunciar a todas as regiões celestiais, a todos os anjos, olhar e falar assim: lá vai Maurício, minha fiel testemunha. Não é a região que te faz pecar, mas é o seu coração. Não é o que está em sua volta, mas é o seu coração. Ele era fiel testemunha do Senhor. E sabe o que sobrou para ele? Diz ainda assim: o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Às vezes você pode olhar e dizer assim: poxa, mas ele era fiel ao Senhor, e o Senhor permite que ele morra, permite que ele seja envergonhado. Não, ele era um mártir. Ele foi martirizado. Ele deixou um exemplo. Ele deixou uma convicção de fé que a vida não acaba aqui. Isso é apenas o começo de algo eterno para você. A Bíblia diz que o Senhor ele tem prazer na morte dos justos. Porque o que nós temos é muito melhor do que encontramos aqui. É algo eterno, duradouro, para sempre, sem choro, sem lágrimas. E Antipas alcançou isso, e com louvores. Que cada um de nós possamos ser um Antipas nos lábios do Senhor. Em momentos difíceis, em regiões difíceis, em tempos difíceis, alguém chega para Antipas e diz: olha, você não pode louvar apenas o seu Deus, você até pode, mas tem que reconhecer César como seu Deus também. E ele sabe que nós não podemos, que o Senhor diz que nós não podemos adorar dois deuses, porque vamos aborrecer um e agradar o outro. E ele diz: não, eu sou fiel a Jesus Cristo. E decidiu não desagradar ao Senhor. Então assim desagradou ao governo. Fidelidade. E por isso ele foi morto. Que exemplo em tempos tão difíceis. Não é, Antipas? Vivemos momentos difíceis e você é um Antipas do Senhor. Que haja louvores nos céus ao teu respeito, em fidelidade e santidade. Os anjos olhando e dizendo: olha, lá vai um fiel do Senhor, e é você. Então ele continua: mais algumas poucas coisas tenho contra ti. E ele fala agora contra a igreja. Contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi aquele profeta vendido, e muitos devem lembrar lá em Números, quando ele foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel por 3 vezes. E quando ele ia amaldiçoar, só vinham bênçãos sobre a vida deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa quantas maldições lançam sobre a sua vida, porque todas elas serão transformadas em bênção dos céus. Se você é um Antipas, se você é uma testemunha fiel do Senhor Jesus, nenhuma palavra de maldição vai te alcançar. E melhor, assim como a boca de Balaão será transformada em bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele continua dizendo: o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Sabe o que é? É porque quando Balaão viu que não poderia amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoou, quando ele via que ele como profeta não tinha poder de amaldiçoar o povo de Deus, ele então, como um estrategista, ele planeja algo junto a Balaque, aconselhando: olha, lança algumas mulheres moabitas para que aqueles homens se sintam seduzidos, e então eles pecarão. Então aquelas mulheres entraram em meio ao povo, ao exército, e aquele povo, os homens, tomaram aquelas mulheres que eram prostitutas cultuais e dormiram com elas e comeram com elas
e adoraram, festejaram e adoraram outros deuses, porque elas falaram, vamos conosco adorar os nossos deuses, e eles foram. Sabe qual é o grande problema? O problema é que às vezes nós nos sentimos tão protegidos. O problema é que nós às vezes nos sentimos tão poderosos, tão crentes, tão povo de Deus, que esquecemos de preservar a santidade. Achamos que caía para os outros, mas conosco não. Então o diabo sabe que não pode tocar, mas ele pode investir contra a sua vida. Quantos profetas hoje receberam a investida de Satanás? Quantos pastores receberam a investida de Satanás? Quantos apóstolos, bispos ou qualquer nomenclatura que você queira colocar receberam essa investida de Satanás e caíram porque se sentiram super poderosos acima de todas as coisas? Aquele exército se sentia forte demais, tropeçaram e caíram por conselho de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Sabe o que é tropeços? Pedra de tropeço. É porque antigamente eles botavam uma pedra e colocavam uma isca. Então, quando o animal vinha, ou até um homem mesmo que via a isca, eles tropeçavam naquela pedra. E caía uma rede e prendia aquele que caiu, tropeçou na pedra. Sabe? Muitas das vezes o pecado tem sido assim na nossa vida. Satanás tem feito isso. E muitas das vezes usam profetas de Balaão, para poder trazer conselhos como isca. Então, as pedras de tropeço vêm e nós tropeçamos nelas. Quantos foram dos nossos que tropeçaram e se sentiram aprisionados, presos pelas redes do pecado? Acorda, igreja. Acorda, igreja. Sabe, aquelas mulheres foram pedras de tropeço. O sexo tem ainda sido pedra de tropeço até os nossos dias em meio à igreja. O dinheiro tem sido pedra de tropeço até os nossos dias em nossas igrejas. A prostituição, a fornicação, a maldade ainda tem sido pedra de tropeço. Sabe, o egoísmo, a adoração a si mesmo tem sido pedra de tropeço em meio ao nosso povo. Olha, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com essa doutrina de pedra de tropeço. Fala assim, lançar tropeço aos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Sabe, tudo começa com uma prostituição espiritual e depois acaba em uma prostituição física. Nos vendemos espiritualmente e depois fisicamente. Então o Senhor diz, arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti. Ainda é tempo de arrependimento. Um pouquinho antes ele diz assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Sabe, na de Balaão, a gente pode até entender que houve pedras de tropeço, que houve alguma isca, alguma coisa, mas a doutrina de nicolaítas é diferente, é uma doutrina que na época entrava na igreja. Eu já falei isso na anterior, no vídeo sobre Esmirna. É uma doutrina que ela entra dizendo que você tem uma liberdade total em Cristo. Isso é muito mais perigoso. É como se a religião te desse permissão para pecar. É como se a religião dissesse, você pode tudo porque você é livre. Sabe, essa doutrina, ela trazia dentro dela um nome cristão, mas na verdade ela fazia o povo pecar em nome do cristianismo. E essa, o Senhor diz assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Sabe,
é aqueles que se apresentam como cristãos e, em nome do cristianismo, de um conhecimento teológico profundo, utiliza argumentos para os seus pecados. Meu irmão, é tempo da teologia falar menos. É tempo da psicologia de autoajuda falar menos. É tempo das vozes humanas, de conhecimentos humanos falar menos, para que o Espírito fale mais aos ouvidos da igreja. E o Espírito diz à igreja de hoje: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à noiva. Santidade já, porque Jesus Cristo está voltando e Ele virá buscar uma noiva sem mácula e sem mancha. Se você faz parte desse povo, esse povo que o Senhor vai vir buscar e está em busca de santidade, estamos juntos, somos um.